Glórias a Deus. Queridos irmãos, recebam todos a paz de Cristo. Amém. Por gentileza, abra sua Bíblia. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Você localizar, enquanto o capítulo de número 2. Aleluia! Enquanto isso, você acha, quero louvar a Deus, irmãos, por poder conhecer esta igreja. É uma honra, um privilégio muito grande conhecer só à distância a DBT. Que Deus abençoe, pastor Luiz, tá? Toda a sua família, sua casa, todos os obreiros, esses músicos, levitas, servos de Deus, meu amigo o pastor Adriano, né? Servo de Deus, que é uma bênção, que nos fez a ponte para estarmos aqui hoje. Estou muito bem acompanhado com a minha esposa, irmã Ingrid, e a Jamile, de 500 graus de puro fogo, santo e poder. A Jamile é uma bênção. É a nossa primeira de muitos filhos, amém? É forte. Eu estou calado. Meu Deus, Jesus, as valores como fico. Eu estou nessa oração, nessa intercessão, né, pastor? A Bíblia fala crescer e multiplicar. Mas a Jamília é uma bênção. Essa madrugada ela ficou em oração a madrugada inteira. Foi a madrugada inteira de oração. E eu creio que hoje será noite de paz e de descanso. Amém? Amém. Eu creio nisso. A Jamília é uma bênção para a nossa vida. Queridos irmãos, por gentileza, João capítulo de número 2. Amém? É o texto que o Espírito Santo colocou em meu coração para ministrar a Santa Igreja, que diz assim: e no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. E também foram convidados Jesus e seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. E Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serviçais: tudo quanto ele vos disser, façam-o. E estavam ali postas 6 talhas de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações. Em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram até a borda. E ele lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o levaram. Quando o mestre-sala provou a água tornada em vinho, não sabendo de onde viera, mas os serviçais que haviam tirado a água o sabiam. O mestre-sala chamou o noivo. Ele disse: todo homem, no princípio, apresenta com fim. E quando os homens já têm bebido bem, então o que é pior. Mas tu guardaste o bom vinho até agora. Esse começo de milagres fez Jesus em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Você diga amém. Amém. Quantos podem dizer graças a Deus pela sua palavra? Graças a Deus. Queridos irmãos, um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Todos nós conhecemos esse texto. Agora, a Bíblia é uma questão que, o conhecer da Bíblia, o conhecer da palavra, há um direcionamento para nós de uma forma prática e aplicada. Por isso que a Bíblia, ela está escrita há tantos anos e ela continua falando conosco, porque ela é a palavra viva, poderosa e eficaz. O texto que nós acabamos de ler, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, é um texto que está acontecendo em Caná da Galileia. E começa assim o texto: e no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. Terceiro dia a gente começa a precisar entender terceiro dia de quando. Se é o terceiro dia, houve o primeiro dia. Então a interpretação bíblica nos dá uma chave que nós precisamos olhar para os versículos anteriores. Os versículos anteriores falam do primeiro, do segundo e do terceiro dia. O primeiro dia está falando a respeito da revelação de quem é Jesus através de João o Batista. Fala que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a revelação de João Batista está dando um entendimento que Jesus, ele é o símbolo daquele que é maior do que Moisés, que é maior do que o pecado, que é maior do que a Páscoa, que é maior do que o Egito, que é maior do que o mundo, que é maior do que as aflições. Jesus é maior do que tudo
meses. A segunda questão é que o segundo dia vai fazer a revelação de quem é o Cristo. E essa revelação é quando Jesus está chamando os seus primeiros discípulos, a saber, Pedro, André, Tiago, João, Filipe, e o outro será Natanael, que também é chamado por Bartolomeu. A revelação para esses discípulos, Jesus vai chamá-los a ser os primeiros apóstolos, e cada um tem uma revelação. Por exemplo, André, que foi um dos primeiros discípulos, ele tem a revelação por João Batista. Ele fala: olha, esse aí é o Cordeiro de Deus, seguiu. André, ele vai e chama Pedro, que é o seu irmão. João e Tiago, que são os filhos de Zebedeu, são sócios de Pedro na pesca, e eles seguem também. Filipe, ele também vai ser chamado, e quando ele vai convidar a Bartolomeu, ele fala: olha, nós achamos o Messias, o Cristo que diz as Escrituras. E aí a Bíblia diz assim: olha, da onde ele vem? O texto é muito claro, pergunta de onde ele vem. E ele fala: ele vem de Nazaré. Nazaré é uma cidade muito pequena. Nazaré é uma cidade que não havia sido levantado ninguém de Nazaré. Nazaré é uma cidade que tem preconceito. Nazaré é uma cidade que tem uma grande discriminação com Nazaré. Aí Natanael, ele fala assim: poderia vir alguma coisa, fala alguém. Ele fala: poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Isso aqui me chama muita atenção, porque a gente tem muito a avaliação. Da onde você mora? É filho de quem? Trabalha onde? Qual o seu carro? Qual a sua casa? O que você tem? O que você construiu? Só que aqui há uma grande explicação, porque é uma questão ministerial que ele está falando. Achamos o Cristo, achamos o Messias, e a explicação ministerial, ela vai sofrer uma avaliação. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Só que Filipe, ele dá uma resposta: vem e vê. Filipe, ele está dando um esclarecimento, e também ele está dando uma resposta. Você não precisa dar justificativa para ninguém daquilo que Deus depositou dentro de você. Você não precisa ter uma autoafirmação para que as pessoas venham dar credibilidade naquilo que o céu depositou em você. Você não precisa demonstrar para ninguém poder de força, nem falar. Você só faz assim: olha, vem e vê. Porque as coisas mudam, não é por aquilo que você fala, é por aquilo que as pessoas veem. Aleluia! Eu vou liberar já essa palavra aqui do céu. Tem gente que está esperando você falar o que você faz todo dia na igreja. O que você faz naquela campanha. O que você faz seguindo a esse tal de Cristo. E aí, algumas pessoas esperando você falar vão ver a tua casa mudada, vão ver o teu casamento mudado, vão ver as tuas finanças mudadas, vão olhar para aquela casa que tinha guerra todo dia, vão olhar para aquela casa que chegava 10 horas da noite, era a casa do barraco, vão olhar para aquele marido que entrava dentro de casa, espancava os filhos, vão olhar para aquela mulher que chegava no final de semana, ia gastar o dinheiro, dormia com um, dormia com outro, e agora vão ver essa casa mudada. Você não precisa dar justificativa. O que é que aconteceu? O Cristo Messias chegou naquele lugar. Aonde ele chega, a casa é mudada. Aonde ele chega, a libertação. Aonde ele chega, o demônio tem que bater em retirada. Aonde ele chega, o drogado não vai ser mais drogado. Aonde ele chega, quem trabalhava na boca de fumo vai virar obreiro da glória de Deus. Aonde ele chega, essa moça que era chamada como mulher da vida vai ter um testemunho, vai virar missionária, porque o Messias chegou.
justiça, com grande poder. Só que ele vem na sua simplicidade. Isaías fala que os homens viravam o rosto para ele. Era desprezado, humilhado. Meu Deus. Isso tudo acontece antes dele pregar, antes dele ensinar, antes de transformar água em vinho, antes de multiplicar 5 pães e 2 peixinhos, antes de levantar um paralítico. Isso tudo acontece antes. Por quê? Porque alguém pode até julgar quem você é antes. Só que depois que você começa a abrir a boca e falar, alguém tem que dizer, alguma coisa tem de diferente. Eu vou liberar essa palavra aqui. O que Deus vai depositar em você vai fazer um tratamento de muita gente mudar em relação a você. O que Deus vai depositar na sua vida vai fazer com que palavras de pessoas sejam mudadas a respeito de você. O que Deus vai confiar na sua vida vai mudar o aspecto. É bem assim, Gabriel. Antes de você cantar, você chega na igreja, coloca lá atrás. Se der tempo, canta. Se der tempo, fala. Porque ninguém te conhece ainda. Mas depois que abre a boca, começa a cantar, começa a pregar, o céu desce e se manifesta. O tratamento muda. Levante a mão ao céu que eu vou liberar essa palavra de Deus. Algumas portas vão se abrir. Não é por causa da tua influência, é por aquilo que o céu depositou em você. Algumas oportunidades vão começar a mudar. Não é por aquilo que você fala, é por aquilo que o céu depositou em você. Vem e vê. O terceiro dia já está chegando para a tua vida. O terceiro dia já está chegando para a tua casa. O terceiro dia já está chegando para a tua história. O terceiro dia já está chegando para a tua chamada. Vem e vê. Aleluia, eu creio. E houve um casamento em Caná da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali. João, o evangelista, é claro que ele não dividiu em capítulos e versículos este livro. Na época era escrito em um rolo apenas. Então se lia do começo ao final de uma só vez. Não separava, por exemplo, começa a ler no capítulo 1, amanhã eu leio o capítulo 2. Não existia nada disso. Mas hoje nós sabemos que o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, tem 21 capítulos. Quantos capítulos? 21. 21 capítulos. Do capítulo 1 ao capítulo de número 21, por causa das questões doutrinárias, das heresias, dos filósofos, dos judeus e dos gnósticos, João teve um cuidado com a igreja primitiva. Qual o cuidado? De não inserir o nome da mãe de Jesus aqui. Então, se você pegar o Evangelho de João, do capítulo 1 até o capítulo número 21, não há o nome da mãe de Jesus aqui. Por quê? Por causa de uma questão doutrinária para a igreja primitiva que estava se afastando, uma apostasia acontecendo. Então, João vai blindar para a igreja reconhecer que a mãe de Jesus foi uma mulher separada, foi uma mulher agraciada, foi uma mulher cheia do Espírito, foi uma mulher que foi escolhida, mas a glória é de Jesus, a honra é de Jesus, o poder é de Jesus, a adoração é dele, a honra é dele, o louvor é dele. Então João faz questão de blindar, não colocar o nome dela, para que a adoração não seja dela. Isso aqui me dá uma grande lição. Qual lição? Todos nós somos escolhidos, mas se Jesus não tiver, não acontece nada. Não tem homem, não tem estrela. Igreja não tem estrela. Homem nasce, cresce, Deus exalta, mas o nome passa. E o nome dele permanece. E a glória dele permanece. E a exaltação é sempre dele. E estava ali a mãe de Jesus. Versículo número 2. E também os seus discípulos foram convidados. Esse casamento que era feito para uma família, e dentro do núcleo judaico, a família tinha a possibilidade para convidar pessoas íntimas. Logo, a mãe de Jesus entra.
Jesus é um dos convidados para essa festa. Como nos 3 dias anteriores, Jesus tinha chamado 6 discípulos, os primeiros discípulos, eles também vão entrar como agregados dentro deste casamento, dentro desta festa. Se fosse 3 dias atrás, eles não entrariam. Mas 3 dias depois, eles vão entrar, vão ser inseridos nesta festa. Se fosse 3 dias antes, eles não teriam participação nessa festa. Mas como o 3º dia está acontecendo, então eles estão tendo uma possibilidade que eles não alcançariam se eles não tivessem conhecido Jesus, se eles não tivessem se relacionado com Jesus. Se fosse 3 dias antes, eles ficariam em casa, eles ficariam no barco, eles ficariam na coletânea, eles ficariam em qualquer outro lugar. Mas como eles começaram a se relacionar com Jesus, eles vão participar de um banquete, eles vão participar de uma festa, eles vão participar de um casamento. Se fosse 3 dias antes, não teria essa possibilidade, mas essa possibilidade foi aberta porque eles decidiram andar com Cristo. Andar com Cristo é assim: se fosse algum tempo atrás, você não viveria novidade de vida, você não participaria de algumas mesas de honra, algumas portas estariam fechadas para você, alguns acessos não se abririam porque você não teria contato com Ele. Mas a partir do momento que você levantou a mão e falou: eu decido andar com Ele, daqui para frente algumas portas começam a se abrir, alguns acessos começam a se abrir, algumas oportunidades começam a aparecer. E por que é que começou a aparecer? Porque eu decidi andar com Ele. Quem anda com Jesus é assim: eu vivo aquilo que eu nunca viveria se eu não tivesse conhecido Ele. Eu participo daquilo que eu nunca participaria se eu não tivesse conhecido a Ele. Então é uma grande oportunidade para você agradecer a Deus. Por quê? Porque eu decidi andar com Ele. Receba essa palavra de Deus. Se prepare para ter acesso àquilo que você nunca teria se não tivesse andando com Ele. Se prepare para sentar em algumas mesas que você nunca sentaria se não estivesse andando com Ele. Se prepare para participar de alguns banquetes que você nunca teria acesso se não tivesse conhecido a Cristo. Ele já abriu a porta. Eles estão na mesa, eles estão no casamento, eles estão bebendo o puro suco, o vinho, as músicas estão tocando, pessoas dançando, pessoas alegres. O que está acontecendo é que a noiva está bela, ela está preparada para ir para a casa do esposo, só que a festa está acontecendo, a família da noiva está ali, a família do noivo está ali, os melhores amigos estão ali, é o dia mais esperado, o perfume da festa, o perfume da noiva. É algo tão lindo que está acontecendo. Esse dia é marcante. Houve um planejamento, houve uma estrutura, houve uma organização. Não foi feito de uma hora para outra. Só que no meio dessa organização aconteceu um súbito, aconteceu um imprevisto, aconteceu algo que fugiu da matemática, que fugiu da conta. O que é que aconteceu? Alguém está percebendo que o copo não está mais cheio. Alguém está percebendo que o copo está começando a ficar pela metade. Alguém está percebendo que a jarra está passando e alguém está gritando: opa, por favor, enche o meu copo, e não tem mais como encher. Existem pessoas que no meio da festa, que no meio da alegria, têm a capacidade para perceber quando algo está faltando. E essa pessoa é a mãe de Jesus. Eu preciso que você entenda isso. Tenha sempre pessoas do seu lado que mesmo nos momentos de alegria te chamem a atenção para perceber que o nível está descendo. Porque tem muita gente que começa a andar no automático. Parece que está tudo muito bem, parece que o casamento está bem, esse filho ainda está sorrindo, esse marido ainda está sorrindo. Mas Deus me trouxe hoje aqui para dar um alerta para você. Tenha percepção quando as pequenas coisas não começam a estar mais da mesma forma que era antes. Esse bom dia já não é mais o mesmo
mesa, o vinho já estava acabando há muito tempo. Nossa, mas que escândalo! Escândalo! Você não é somente um ser espiritual, você é um ser intelectual, e Deus te deu inteligência para você ter a percepção daquilo que está acontecendo à sua volta. Você vê essa pessoa que estava na igreja no teu banco e ela começa a voltar. Você estava aqui na primeira cadeira e daqui a pouco vai para a segunda, vai para a terceira, vai para a quarta, vai para a quinta, vai para a sexta. Existe alguma coisa que está diferente, existe alguma coisa que já não está mais no padrão, e Deus hoje me chamou aqui para te trazer a atenção e você gritar: o vinho está acabado! Não é vergonha gritar que o vinho está acabando, é pedido de socorro. Não é vergonha dizer que as coisas não estão mais da mesma forma, é pedido de socorro. Não é vergonha que você vê que não tem mais controle dessas coisas, mas Jesus está falando: alerta, você não vai se enrolar com a agiota. Não é vergonha, você começa a perceber que as coisas estão faltando, e você começa a entender que Deus te trouxe aqui para te chamar a atenção. Grita por socorro, porque eu estou dentro da casa. Eu vou falar de novo. Não haja como se tudo estivesse normal. Não haja como se tudo estivesse no padrão. Não faça cara de paisagem. É dia de você gritar: me ajuda, socorro. Eu não consigo entender algumas pessoas que querem fazer papel de forte, estão dentro da casa que ele está presente e começam a fazer cara de paisagem. Jesus está falando: eu estou aqui, grama. Grita, brava, me ajuda, socorro. Meu Deus! Ah, Gabriel, se tu conseguisse cantar no final que eu termino desse culto, parece que está tudo bem. Ela grita por socorro e ele fala: mas ainda está chegada a minha hora. Quando ele fala: não é chegada a minha hora, ela vira as costas, porque ela pede, crê, confia e entrega. A sua vida só vai mudar quando você pedir, crer, confiar e entregar. Até aqui é comigo, daqui para lá é comigo. Até aqui é minha parte, mas daqui para lá eu confio, eu entrego. Deus, ele está te dando uma oportunidade para você dormir tranquilo. Porque às vezes você vem até aqui, você crê, você confia, mas você não entrega. E aí você não dorme, você não descansa. A tua mente fica perturbada. Hoje Jesus, ele veio aqui e está falando para você: você quer paz? Entrega. Saia dessa porta aqui entregando. Quando chegar dentro de casa, eu já entreguei, eu vou dormir tranquilo. Eu vou descansar porque eu sei que eu tenho crido. Eu entrego, eu não posso, eu entrego. Algumas pessoas vão começar a encher as talhas d'água. Haviam 6 vasos, e esses vasos eram feitos artesanalmente, ou seja, eram feitos a mãos. Por isso que é talhas, ou seja, vasos talhados. Uma grande pedra era esculpida à mão, com uma talhadeira e um martelo. Então começava-se a cavar. Não fazia da hora, da noite para o dia. Levava-se tempo. Só que como não era preciso, algumas tinham 2, outras tinham 3 pedretas. Ou seja, algumas cabiam aproximadamente 100 litros, outras cabiam aproximadamente 120 litros. Qual é a diferença? A diferença é que os judeus usavam para purificação. Mas isso daqui não é por causa da espiritualidade, é por causa da tradição. E a tradição tem o costume de fazer assim: eu te uso enquanto você tem água, para você limpar os meus pés. Só que depois que você limpar os meus pés, eu te coloco de lado.
Porque você é descartável depois que você não tem mais nada para entregar. Só que Jesus está olhando para o lado, para o canto. E ele está olhando esses vasos que estão lá, mas estão vazios. E ele fala: vaso dentro da casa que eu estou presente pode estar vazio, mas tem utilidade. Enche de Meu Deus, aleluia! O homem te descarta. O homem joga fora. A religiosidade tem o costume de falar assim: olha, parece que está sem graça. Mas Jesus fala assim: a graça vem da minha parte, que eu quero usar. Nessa noite Jesus trouxe você aqui que está se sentindo vazio, que está se sentindo descartado. Jesus está falando: na casa que eu estou presente, vaso tem lugar, é só estar disponível. Tem alguém disponível? Tem alguém disponível? O Espírito fala assim: vou encher. Escute, Deus só enche quem quer. Quem quer pede. Quem quer clama. Quem quer se apresenta. Faltou alguém hoje para cantar aqui. Deve estar ocupado, deve ter alguma ocupação, mas tinha outra pessoa disponível para cantar. Então fala: enche-me aqui, enche, usa-me. Chegou a minha vez, chegou a minha hora. Escute, se prepare antes, porque talvez a sua oportunidade vai aparecer enquanto você não espera que seja o tempo. Mas o tempo não é seu, o tempo é dele. E no tempo dele ele fala assim: ó, traga para perto de mim, porque na casa que eu estou presente sempre vai ter oportunidade para quem estiver disponível a ser cheio. Os vasos são cheios. Eram vasos talhados de pedra. Escute, qual a diferença daquele que cabia 2 metretas e daquele que cabia 3 metretas? A diferença era simples. O que cabia 2 metretas demorou um tempo para ser confeccionado. O que tinha 3 metretas demorou um tempo maior e sofreu um processo maior. Sempre que você ver e olhar para alguém que está com mais água e mais vinho dentro, não julgue e não diga que foi de um dia para o outro, de uma hora para outra. Meu Deus, Porque só Deus sabe o processo que sofreu para ele chegar nesse nível e aguentar essa capacidade. Tem pessoas que só aguentam passar pelo processo de 2 metretas, mas tem gente que o escutou, ele pega o martelo e ele fala: com você o processo vai ser um pouquinho mais doloroso, martelo batendo. Com você o processo vai ser um pouquinho mais demorado, batendo martelo. Com você o processo é um pouquinho mais de lapidação. Não, mas enquanto eu estou sendo lapidado, já tem gente sendo cheia. Aguarda, porque eu tenho para você muito melhor e maior. Está disponível a comportar um nível maior. Suporta a pressão e o processo para ser esculpido um pouquinho mais. Não discrimine quem já está cheio. Aplauda, apoie, valorize, ame e abrace, porque daqui a pouco o processo que o escultor está fazendo em você é bem melhor e maior. E olha o que diz a Bíblia: que depois de estar cheio, Jesus ele pega e ele fala: levai ao mestre Sala. Jesus está falando: leva para o cerimonialista, leva para o especialista, leva para quem entende do assunto. Se Jesus fez isso, depois de transformar a água em vinho, ele leva para um especialista. E quando o especialista ele prova, ele fala: todo homem põe primeiro o bom vinho e depois o inferior, mas tu guardaste o melhor até agora. Jesus me dá uma lição. O que ele faz, e ele sabe que é o melhor, não pode entregar nas mãos de pessoas comuns e que não entendem do assunto. Porque senão, se ele entrega para pessoas comuns e que não entendem do assunto, pode ser desvalorizado aquilo que ele fez de melhor. Sabe qual é o meu mal, o teu mal? É entregar aquilo que Deus fez de melhor na nossa vida na mão de qualquer um.
O especialista, ele não dá um palpite, ele entende do assunto. E ele está falando assim: olha, isso daqui é o melhor. Não entregue o melhor que Deus fez na sua vida na mão de qualquer pessoa. Aleluia! Não entregue o melhor processo que Deus fez na sua vida na mão de qualquer pessoa, porque qualquer pessoa vai desvalorizar. Mas o que Deus tem na sua vida, entregue na mão de um especialista. Chama, esclarece. Tem algumas pessoas que podem olhar a transformação que Jesus faz e vai falar: é sorte, é acaso, é mais um. Só que quando você entrega na mão do especialista, o médico olha e fala: pelo laudo médico que eu olhei antes e que eu estou olhando agora, somente o especialista pode ter feito. É milagre. Se você entregar essa causa da justiça na mão de qualquer pessoa que não entende de direito, não entende de Constituição, vai falar: é mais uma coisa, isso aí qualquer um poderia ter feito. Mas você entrega na mão do advogado, ele vai falar: essa causa era perdida, eu não sei como aconteceu. E você vai falar: foi Jesus que fez. É milagre, é o melhor. Se você for entregar na mão de qualquer pessoa e não desvalorizar, entrega na mão do especialista. Fala, todo homem põe primeiro o bom vinho e depois o inferior, mas tu colocaste o melhor até agora. Sabe o que ele afirmou? Não teve decadência neste casamento. Não teve decadência nesta casa. Não teve decadência neste lar. Eu libero esta palavra do céu para a tua vida. A decadência está cancelada. Chega dessa história de começar bem. Chega dessa história de começar 1000 amores e daqui a pouco se esfriou, e daqui a pouco caiu, e daqui a pouco faliu, e daqui a pouco houve uma decadência. O que Jesus vai fazer na minha vida e na tua vida não é para decadência, é para progresso, é para evolução. Eu declaro essa palavra de Deus: o tempo da decadência está anulado na tua vida. Não, mas na minha família houve decadência, na tua vida vai ser diferente. Não, mas na minha casa houve decadência, na tua casa vai ser diferente. Não, mas quem começou o empreendedorismo
presença de Jesus. Sentado mesmo. Faça assim com a mão. Alguém afastado, distanciado da presença. Pai, uma pessoa ali. Alguém mais que está afastado, distanciado. Duas ali. Tem alguém mais afastado, distanciado? Escute. Hoje é a noite de Deus mudar a tua vida, da água para o vinho. Tu acredita? Você quer se render a Jesus Cristo hoje? Voltar para Jesus, fazer essa aliança com Ele? É a noite para mudar a tua história. Alguém nessa noite quer entregar a sua vida a Jesus? Alguém hoje quer que Deus mude a sua história? Deus hoje quer mudar a sua história, a sua vida. Alguém hoje nessa noite quer mudar a sua história? Que Deus continue abençoando esta casa. Em nome de Jesus Cristo.